Muito bem, você aluno, aluna do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal. Meu nome é Ronald Oliveira, sou salesiano de Dom Bosco e falo para você do curso de extensão universitária de vulnerabilidade juvenis. Nós temos percorrido um caminho interessante dentro das perspectivas de juventude e adolescências, na nossa contemporaneidade. E nas últimas aulas, nós conseguimos percorrer um itinerário a partir da infância. Mas agora vamos falar sobre as diferentes perspectivas da adolescência na nossa contemporaneidade. Estamos chegando, enfim, ao nosso público-alvo. Então, atente-se. Nas primeiras aulas, eu perguntei a vocês o que é adolescência. E você, claro, aluno, comprometido, me mandou por e-mail, conforme nós combinamos. Você respondeu, eu ainda estou terminando de ver tudo isso e já estou encaminhando, fazendo os meus acréscimos, as minhas considerações. Mas também nós precisamos nos perguntar o que é essa infância. Já vimos. Vamos aqui, junto com vocês, entender o que é a adolescência. E aí, essas são duas perguntas que permeiam mais de um século entre os estudiosos. Permeiam mais de um século entre o sistema educativo. O que compreende a nossa infância? O que compreende a adolescência? E aí nós vamos ver os aspectos próprios da adolescência. Prestem atenção ali no quadro. São alguns fatores. A adolescência, ela é um fenômeno plural, sendo mais correto falar em termos de adolescências, também no plural. Caro aluno, cara aluna, isso também acontece com as juventudes. Não existe a juventude, existem juventudes. Então, quando eu entrar na perspectiva juvenil propriamente dita, nós vamos relembrar esse fator, que é importante e que nos determina dentro do trabalho das vulnerabilidades juvenis, Então, quando nós falamos de adolescências, não existe uma forma de entender o adolescente, não existe um tipo de adolescente, mas existem várias formas de ser adolescente, Depois, a adolescência mantém uma relação íntima com os demais fenômenos sociais em curso, em cada momento histórico. O adolescente é aquele que está antenado dentro dos movimentos, fenômenos sociais. Conforme a nossa sociedade ela vai mudando, conforme os fenômenos sociais eles vão aparecendo, os adolescentes vão acompanhando isso. E junto com esse acompanhamento, eles vão também se desenvolvendo, porque nós vamos ver que os desenvolvimentos acontecem sempre a partir de questões externas, Aí depois, os aspectos que definem a adolescência, e o adolescente se transformam a cada época, como efeito do processo histórico da sociedade. A forma que o seu pai, que o seu avô, que o seu tataravô, bisavô, seja lá o que for, ele foi adolescente, não é a mesma forma como você é adolescente, como você foi adolescente. Por quê? O tempo mudou. É claro, pelo amor de Deus, que você não vai chegar para o seu avô, para a sua avó, que fala assim, no meu tempo era assim, e achava ruim da forma como você vive hoje, você vai arregaçar a boca do balão com ele. Não vai fazer isso. Mas, porque você sabe, agora você tem conhecimento, você tem conhecimento que você, que acompanha os fenômenos sociais e que o seu ser adolescente é diferente do adolescente dele, você vai respeitar o bom velhinho. Você vai respeitar, Porque no fundo, o que ele quer o seu bem, Então, vamos continuar aqui, Nós precisamos considerar essas coisas importantes, Porque isso para nós, vamos voltar aqui, isso para nós é importantíssimo. Guarda para a vida! É importantíssimo a gente entender isso. Por quê? Se nós queremos qualificar o nosso trabalho junto dos mais vulneráveis, que é o nosso público-alvo, nós precisamos levar isso em consideração. E aí nós vamos perceber que o adolescente no Brasil hoje,
o adolescente no Brasil hoje, ele é muito parecido com algumas outras realidades, né? Inclusive sociais e históricas que já se passaram. Lembra da última aula que eu não me exaltei, mas você disse que eu me exaltei? Algumas realidades mudaram, claro, porque atenderam às expectativas históricas, mas outras continuam porque foram iniciadas de formas deficitárias, não é? Agora, nós precisamos nos atentar, repito, nós precisamos nos atentar às peculiaridades de cada grupo de adolescentes, de cada grupo de juventudes, né, para que nós possamos ter eficácia no nosso trabalho dentro desse público específico, né? Eu até coloquei aqui, ó, é preciso compreender as particularidades que caracterizam os grupos de adolescentes que são objeto de nossa intervenção na atualidade, né? E nós precisamos estar atentos às suas experiências, sentimentos e fragilidades. Certamente, o jovem interno da Fundação Casa viveu experiências, né, grupais, pessoais, que você não viveu. E isso já faz dele e já faz de você um fulano, uma fulana diferente. E aí, se eu quero, né, fazer um sentimento de intervenção com ele, em vista da dignidade, porque esse é o nosso primeiro serviço, não é? Nós precisamos respeitar. Tem um ditado, tem uma fala, um bordão de uma novela que diz assim: respeita a minha história, respeita quem eu sou. É isso mesmo. Nós precisamos, para intervir de forma eficaz, precisamos primeiro respeitar os sentimentos, as experiências e as fragilidades. Não é fácil mexer na ferida do outro. Não é fácil cutucar a ferida do outro, porque às vezes, caro irmão, cara irmã, fala eclesial, né? Caro aluno, cara aluna, chega a feder. Quando eu cutuco o machucado, né, porque isso é instinto humano, eu bato para não mexer mais. Mas por isso que eu não posso realizar um processo de estupro com a vida do outro. Eu não posso chegar estardalhando, arregaçando, eu não posso fazer isso. Porque se nós estamos indo em busca da devolutiva da dignidade, da devolutiva humana, eu não posso ser desumano. Mesmo que eu tenha reta intenção. Por isso, se eu tenho 55, 56, 60 jovens internos, eu preciso respeitar a peculiaridade de cada um, porque cada um tem a sua história. Cada um tem a sua experiência. Mesmo que todos eles tenham algo em comum, que são, no caso, né, a vulnerabilidade e que é o cumprimento de medidas. Mas são seres humanos distintos. Né? É um crime o que por vezes acontece nos presídios, né? De colocar todos no sol, todos pagando, né, por alguma questão que acontece, todos nus diante de alguma coisa que acontece, né? É um crime fazer isso, um crime contra a humanidade, um crime contra a dignidade. E eu não estou entrando nem na perspectiva cristã, mas estou entrando na perspectiva humana apenas. Né? E aí, nós gritamos ainda pela pena de morte. Nós gritamos ainda que bandido bom é bandido morto. Nós gritamos ainda assim, se o jovem fez isso, ele que se lasque. Ele tem que ir preso mesmo e tem que sofrer as consequências. Aluno meu não pode ter esse discurso. Aluno que trabalha com vulnerabilidade juvenil não pode ter esse discurso. Por quê? A perspectiva de trabalho e de intervenção é de sempre humano. É de olhar além da perspectiva do ato infracional.
é perceber que além do ato infracional, há um ser humano que tem fragilidades, que tem sentimentos e que tem experiências que talvez o fizeram chegar onde chegaram. Né? Existe um poema sânscrito que diz assim: o passado será sempre uma recordação, o futuro será sempre uma visão, porém hoje bem vivido fará de cada passado uma recordação de alegria e de cada futuro uma visão de esperança. Bom, se eu não tive um passado interessante, se eu não tive experiências de passado interessante, não sei se terei um presente, porque não tive base. E aí a minha perspectiva de futuro, ela pode ser comprometida. Mas para que eu ajude, eu não posso violar, não é, a liberdade e a dignidade desse indivíduo que eu estou acompanhando, desse sujeito que me foi colocado na mão. Por quê? São sagrados. São sagrados. E precisam ser respeitados na sua inteireza. Mas a nossa cabeça, por vezes, porque cometeu um ato infracional, eu sou superior a ele por isso. Em um determinado curso da história, você, né, pelas bases que você teve, lembrem da experiência dogmática, da experiência da negatividade para a experiência da liberdade. Né? Você teve base. Ele talvez não. Você conseguiu qualificar, dar o salto de qualidade na sua experiência negativa, para chegar num equilíbrio para a liberdade. Ele não, porque não teve base. E eu não estou dizendo aqui que é determinista eu ser pobre e ser criminoso. Eu ser pobre e cometer um ato infracional. Não. Quantas pessoas, caro aluno, cara aluna, né, que são simples economicamente falando, e são cidadãos de peso, no sentido de viralidade social. De viralidade social. Mas existem tantos outros que permeiam nas valas sociais, nas valas marginais. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Podem ser um grupo menor, mas que sofrem desde o Brasil colônia, como nós conversávamos na aula passada. Né? E não é porque são preguiçosos, não é porque são vagabundos, mas porque talvez não tiveram um mínimo de oportunidades. Não é porque não correram atrás. Percebam que é muito mais do que isso e que o buraco é muito mais embaixo. Porque se fosse fácil, nós não teríamos um sistema de cotas. Se fosse fácil, né, não existiriam vagas seletas em tipos de emprego. Isso precisaria ser para nós motivo de vergonha. Porque precisamos ir para tal medidas, né, assumir tal medidas. Porque isso quer nos dizer que nós não conseguimos superar algumas questões que ficaram lá atrás. Nós não conseguimos dar saltos de qualidades. De entender, né, que dentro de um processo social existem pessoas que sofrem mais e outras pessoas que sofrem menos. Existem pessoas que têm mais oportunidades e pessoas que têm menos oportunidades. Que pessoas que tiveram mais espaços dentro das fragilidades do que outras. E aí é fácil colocar todas no mesmo balaio e chamar de vagabundo. E chamar de incompetentes. Né? E afins, né? Não vamos colocar lá embaixo da nossa conversa. Né? Mas para isso, nós vamos entrar no desenvolvimento humano e trazer um pouco da perspectiva da cultura desse adolescente. Desse adolescente que você vai ter contato. Desse adolescente que você já tem contato. Então, percebam, vamos entrar nesse universo,
da cultura, vamos entrar nesse universo do desenvolvimento social, para que a gente possa entender a perspectiva da humanidade, não é? Olha, nós compreendemos o desenvolvimento humano como qualquer processo de mudança progressiva e sistêmica da pessoa. Precisa-se de processo para se desenvolver. Precisa de sistematicidade para desenvolver, no tempo que ocorre com base nas interações estabelecidas com outras pessoas e com a realidade dentro de um contexto sociocultural particular. Bom, a pessoa, ela se desenvolve a partir da realidade que ela está, a partir da realidade que ela vive, a partir do contexto sociopolítico que ela se encontra, a partir do contexto interpessoal no qual ela se coloca e no qual talvez ela seja obrigada a se colocar. Porque o desenvolvimento, ele é processual, ele é sistêmico, mas ele é externo. Ele é externo. Existe um filósofo, um teólogo, chamado Leonardo Boff, e ele vai com muita clareza, nos colocar algumas perspectivas no sentido, nós interpretamos o mundo a partir dos olhos que vemos e do chão que nós pisamos. Do chão que nós pisamos. Pode parecer, cara aluno, que o meu discurso ele seja um discurso de colocar só a culpa no Estado, de dizer que eles são pobres coitados. Não. Eu convido você, nessa extensão, a olhar a humanidade. Por isso que eu estou fazendo questão de fazer de trabalhar um pouco da arqueologia histórica do ser humano nesse sentido para a nossa contemporaneidade. Por isso que eu estou fazendo questão da gente trazer algumas questões próprias do que o Brasil viveu e vive, para que a gente consiga se contextualizar dentro da realidade social que nós estamos, e mais ainda, da realidade que ele se encontra. E que muitas vezes está tão imerso nisso, que não consegue respirar, não consegue sair disso. Porque não tem oportunidades, não tem alguém que estique a mão. Só que nós somos seres pensantes. Nós somos seres pensantes. Nós não somos amebas. Nós precisamos ir além. Precisamos, existe no inglês, look beyond, olhar além. Olhar além daquilo que eles veem, que nós consensualmente vemos. Aquele ou aquela que trabalha com juventude vulnerável precisa olhar além. Precisa olhar além. Agora, voltando à questão do desenvolvimento, aí a gente foca ali, consideramos o desenvolvimento humano um processo integral. Ou seja, qualquer evento que altere uma dimensão de pessoa tende a transformá-la como um todo. Como efeito, quando uma pessoa se modifica à luz de uma experiência ou evento, é muito provável que o contexto no qual ela vive e se relaciona com outras pessoas também se altere em alguma medida. Percebam, eu falava aqui em cima que é progressivo, que é sistêmico e que é processo. Que é progressivo, vou anotar aqui, para a gente poder acompanhar. Que é processo, que é progressivo e que é sistêmico. Tá? Faltou o I aqui, É sistêmico. Agora,
Além disso, eu tenho eventos que podem contribuir para o meu desenvolvimento, para o meu ser pessoa. Eventos que me fazem ter escolhas, tomar decisões e que influem no processo de quem sou. Vou dar 2 exemplos. Eu sou cristão. Aí eu vou para um retiro aí, de carnaval. Aí eu ouço as palestras, eu ouço as pregações, né? E aí eu saio de lá assim, transformado. Eu saio de lá assim, comprometido de que eu vou ser outro, de que eu vou mudar, que eu sou uma outra pessoa. E isso acontece ali por um mês. Depois eu volto para ser o mesmo cafajeste. Às vezes eu volto a ser pior. Por quê? Porque eu não integrei isso. Eu não coloquei isso como processo, como progresso e como sistema da minha vida. E aí essas palavras percorrem um curso ao léu, são jogadas ao léu. E aí você precisa se perguntar 2 coisas. Eu não fui honesto comigo mesmo. Ou eu não tenho estrutura para poder responder isso com eficácia. Por quê? 90% dos jovens que estão internos têm o discurso de eu vou mudar, eu quero mudar. Eu quero fazer diferente quando sair da Fundação Casa. Só que, na sua grande maioria, porque não tem o suporte necessário quando saem também, e isso é um fator importantíssimo, nós vamos ver depois, né? Não conseguem e caem. Sabe? E caem. Nós temos a experiência da Semana Missionária. Julho, os jovens vão para a Semana Missionária. Vivem uma experiência incrível de Semana Missionária. Voltam da Semana Missionária motivadíssimos. Com o grupo, né? com a sua experiência de fé. Depois isso vai esfriando. Por quê? Não virou sistemático. Não virou itinerário, não virou progresso, não virou processo. E aí isso se tornou um evento que, num determinado momento, me fez tomar uma decisão. Me fez fazer uma escolha. Mas eu não consegui dar um passo qualitativo. Vou parar desses exemplos, está parecendo que é aula de catequese, né? Mas não é. Sabem que eu atendi uma unidade de internação? Vale a pena falar sobre isso, né? O menino, ele estava fazendo um processo bonito de salto de liberdade, né? E aí o que me acontece, né? Ele assim super disposto a mudar, nós estávamos acompanhando, né? E aí ele recebe a notícia de que a mãe dele tinha sido assaltada. E ela reagiu ao assalto, me parece que ela levou uma bofetada do ladrão. E isso o menino interno, né? Quando ele ficou sabendo disso, virou na giraia. E naquela semana ele tinha médico. O que ele fez? Ele foi para o médico, conseguiu tirar a tornozeleira, fugiu, se encontrou com um cara que assaltou a mãe,
matou o cara e depois se entregou para a polícia de novo. 2 semanas e meia estava ali de volta lá. E dizendo, eu precisava fazer isso porque era minha mãe. Percebam, ele estava fazendo um caminho. Ele estava fazendo um caminho de processo. Ele estava fazendo um caminho de progresso, né? Progressivo. E, consequentemente, de progresso. Era uma questão sistemática. Mas teve um evento que fez ele tomar uma decisão. Fez ele fazer uma escolha. Que interferiu em quem ele é. Porque foi mais um ato infracional para a conta. Agora, continuando, né? As principais dimensões consideradas para compreender o desenvolvimento humano são, olha lá, hein? No amarelinho. As neurológicas, as cognitivas, emocionais, afetivas, comportamentais, sociais e políticas, entre outros. Alguns eventos irão promover mudanças em algumas dessas dimensões apenas. Outros eventos vão modificar profundamente a pessoa, implicando em novas identidades e modos de ver a si e ao mundo. Desculpem se eu volto novamente no exemplo do ser cristão, né? Mas quando a pessoa ela realiza uma experiência com o sagrado, isso é um evento. Mas é um evento que vira marco. Que vira marco. E aí isso é introduzido na sua história. E aí eu coloco como itinerário de vida. Eu coloco como processo. E eu sistematizo tudo isso na minha vida. Percebam. Né? Para que eu desenvolva, eu preciso levar em consideração os aspectos que eu mencionei ali atrás. Só que, se em vários desses elementos eu encontro déficits, nós precisamos repensar até que ponto eu consegui me desenvolver como pessoa. E até que ponto alguns eventos que me são colocados, né, a partir de estruturas, eu preciso me perguntar se eu consigo levar isso para frente. E se isso, infelizmente ou felizmente, se torna marco. Porque quando eu sou introduzido no mundo do crime, quando eu sou introduzido no mundo dos atos infracionais, eu preciso tomar cuidado. Porque isso pode ser um evento, mas que, porventura, pode se tornar marco. E aí, o meu desenvolvimento cognitivo, o meu desenvolvimento emocional, o meu desenvolvimento psicológico são acrescidos e desenvolvidos para outras tensões, que não o de ser pessoa a partir do contrato social que nós estabelecemos como sociedade contemporânea. E aí, por mim mesmo, sou colocado à margem, porque eu não consigo responder eficazmente à realidade de um cidadão comum. Isso é bem sério dentro da perspectiva do desenvolvimento. Claro, você é aluna da psicologia que faz essa extensão, você tem a aula de desenvolvimento humano, da criança, adolescente, do adulto, do idoso, você tem. Eu estou entrando no patamar do jovem em estado de atos infracionais, de cumprimento de medidas. Daquilo que é evento, daquilo que é marco, daquilo que se desenvolve. É interessante, olha, estou cheio de casos hoje, hein? Existe uma questão interessante, por exemplo, olha, eles vão desenvolvendo algumas questões que nós não desenvolvemos, assim com muita facilidade. Um deles uma vez foi em casa, e aí quando ele entrou
ele olhou e falou assim, nossa, ali é fácil de entrar para roubar. Ou seja, ele foi fator para mim, para que eu me assegurasse. Não por ele, mas pelo outro. Mas que eu nunca tinha pensado nisso. Que ali haveriam possibilidades de. Entendem? Porque eles podem ter dificuldades em matemática, em português, história, geografia, ciências, mas de vida são quase doutores. Para eu continuar aqui, estou terminando, porque o meu ponto já está dizendo que eu preciso parar, né? Vai dizer assim, ó, consideramos como contexto, né, ou ambiente de desenvolvimento humano, os elementos externos à pessoa, isso eu já falei, hein, que servem de suporte para os processos de mudança. Reconhecemos com isso que o desenvolvimento humano não é um processo espontâneo ou natural, mas corresponde à ação adaptativa do organismo diante de um ou mais fatores que eita, tá difícil, hein? Eu acho que eu tô falando demais. Eita, bexiga. Interdependentes, tá certo? Agora, a gente precisa perceber isso daqui. A nossa vida, ela é recheada de contextos. Ela é recheada de ambientes. A todo momento nós estamos em ambientes. A todos os momentos nós somos sequenciados de contextos. A todos os momentos nós precisamos responder a algo. Tudo isso nos dá suporte para crescer. Tudo isso nos dá suporte para nos desenvolvermos. Né? E aí o que acontece? Diante das adversidades, diante dos eventos, o ser humano tem uma capacidade incrível de se adaptar. E sobretudo aquele que é vulnerável e que está dentro do mundo do ato infracional, ele tem um poder incrível de se adaptar. Porque se ele não se adapta, ele morre. Se ele não se adapta, ele sofre. E até mesmo fora do ato infracional, quando eu entro no universo marginal, e quando eu digo marginal, eu digo daqueles que estão à margem. Se essas pessoas mais simples, elas não têm de se adaptarem com mais facilidade, o que é que acontece? Elas são esmagadas pelo sistema que oprime. O sistema, né, que não tem dó nem piedade. Misericórdia ou caridade, mas que esmagam sem pensar duas vezes. Então, ou eu me adapto, ou eu me lasco. Né? E aí, nós temos três contextos. Né? Lá, nós temos o ambiente físico, nós temos o ambiente humano, e nós temos o ambiente sócio-histórico-cultural. O ambiente físico que nos faz nos desenvolver, não é? Que nos faz nos colocar, envolve espaços ambientais, sociais e instituições que abrigam as distintas formas de atividade das pessoas no mundo. Vamos lá, igreja. Vamos lá, escola. Vamos lá, universidade. Vamos lá, trabalho. Vamos lá, hospital. Vamos lá, a própria sociedade no contexto, quando eu entro no ato infracional, vou falar da polícia, não é? Agora, o ambiente humano, quem são as pessoas no qual eu convivo? Quais são as pessoas no qual me colocam inseridos num contexto cultural, num contexto social, né? Qual é o grupo, qual é a tribo que eu pertenço, né? Engloba as pessoas ou grupos que interferem direto e indiretamente nas mudanças de pessoas, né? Membros de família, professores, colegas de escola, do time de futebol, atores de um sistema socioeducativo, né? Parceiros da criminalidade, entre outros. Essas pessoas são atores também do nosso desenvolvimento. Agora, por quê? Por que eu digo isso? Porque ninguém se desenvolve sozinho. Ninguém se desenvolve sozinho. Nós somos seres políticos. Nós vivemos numa sociedade. Aristóteles vai dizer que nós somos seres políticos. Nós precisamos do outro para ser quem somos. Nós precisamos do outro para a gente se desenvolver.
Agora, e por último e não menos importante, ambiente sócio-histórico-cultural, que envolve, o conjunto de crenças, valores e hábitos de um grupo que afeta todas as concepções e práticas da promoção do desenvolvimento em dado momento do processo histórico de uma sociedade. Então, o brasileiro, ele se desenvolve diferente daquele que está lá no Oriente Médio, porque os valores são diferentes, as crenças são diferentes, a cultura é diferente. O mundo ocidental se desenvolve diferente do mundo oriental, porque os valores são diferentes, a cultura é diferente, os processos agregativos são diferentes. E nós caímos no erro de colocar tudo no mesmo balaio, de colocar tudo dentro do mesmo saco. Quanta ignorância nossa, quanta inocência nossa, quanta contra infantilidade a nossa, Agora, estou terminando, o pessoal está gritando aqui no meu ponto, mas já estou terminando, Agora, tudo isso, todos esses processos externos influenciam nas dimensões de interdependência, O contexto, o sujeito ele constrói uma trama de significado sobre si e para si, que se organizam num espaço. Então, lembrem dos ambientes, lembrem dessa tabela que eu coloquei, E no tempo, sendo, portanto, altamente dinâmicos. Porque, vejam, o ser humano, lá vai eu para outra lousa, para nunca dizerem que eu não usei aqui. O ser humano, ele é dinâmico. O ser humano, ele está em constante transformação. O ser humano, ele está em constante aprofundamento. E aí o que acontece? Eu vou dando respostas específicas em determinados momentos da minha vida e da minha história. E quando eu digo isso, por exemplo, hoje eu dou uma resposta a uma coisa diferente de um ano atrás. Porque eu me desenvolvi, eu me transformei, porque não sou estático. A cada dia eu sou a versão atualizada de mim mesmo. Por quê? Quando me encontro com outro, eu me desenvolvo. Quando eu tenho contato com outro e com uma realidade específica, eu me desenvolvo. E aí, nós vamos entendendo que os processos, eles são diferenciados. Eles são diferenciados. Nós vamos perceber, num determinado, que assim, os estudiosos do desenvolvimento juvenil, dos desenvolvimentos pessoais, defenderam por muito tempo que, e isso também não deixa de ser verdade, que num determinado curso do desenvolvimento humano, as pessoas podem apresentar comportamentos semelhantes, comportamentos parecidos, atitudes parecidas, mas eu jamais posso fechar conceito de que isso é uma verdade absoluta. Cada vez mais, os estudiosos vão nos colocando que cada pessoa
precisa ser vista como única. Por quê? Eu respondo diante do acontecimento de uma forma. O Kennedy, que me filma nesse momento, dentro do mesmo acontecimento, ele pode ter uma outra reação, porque a experiência é diferente. Lembrem disso, os sentimentos são diferentes, os traumas são diferentes. E isso faz com que cada pessoa seja indeterminada, imprevisível e incontrolável. Nós não sabemos como cada pessoa vai reagir diante de qual acontecimento, porque ela não é o hoje. Ela é o ontem também. Ela foi o ontem, é o hoje, na perspectiva do amanhã. E nessa certeza de você ser amanhã, é que eu paro essa aula, porque você vai assistir a próxima, né? Fica com Deus, um grande abraço, até mais.